O C5 Aircross da Citroën sempre foi um SUV familiar de médio porte com ótimo custo-benefício e foco no conforto. Bem, esta segunda geração também tem uma personalidade muito mais assertiva, além de um interior muito mais bonito e sofisticado, e pela primeira vez oferece a opção de um conjunto motriz totalmente elétrico. Meu nome é Jonathan Crouch. Eu testo carros há mais de 40 anos, você encontra todos eles no aplicativo Car and Driving, Car Reviews. Aqui vou tentar te contar tudo o que você realmente precisa saber sobre este carro de um jeito que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. A segunda geração do SUV familiar C5 Aircross da Citroën parece uma proposta mais robusta. Vamos analisar mais de perto. A Citroën precisa urgentemente de uma mudança de direção em um mercado onde agora está sendo rotineiramente superada por marcas muito menores. E ultimamente, ela vem conseguindo isso com uma ênfase renovada no valor e uma nova abordagem de design angular que é particularmente evidente no modelo que analisamos aqui, a segunda geração do C5 Aircross. O antecessor deste carro, lançado em 2018 e depois significativamente atualizado em 2022, foi um grande sucesso de vendas para a Citroën, principalmente porque focava em uma das principais virtudes da marca, o conforto. Mas o tempo passa, e nos últimos anos, o C5 Aircross vinha sendo cada vez mais esquecido em seu segmento, com seu nicho de custo-benefício sendo invadido por modelos mais novos, como o Big Star da Dacia. Daí a necessidade deste modelo maior e mais avançado, que compartilha a plataforma STLA Medium, usada em seus quatro primos do grupo Stellantis, o Vauxhall Grandland, o Peugeot 3008, o Jeep Compass e o DS número 7. Isso, por sua vez, permitiu que este C5 Aircross também oferecesse uma versão elétrica pela primeira vez. Você pode saber mais sobre esse tipo de SUV familiar de marca tradicional de tamanho médio baixando o aplicativo Car and Driving Car Reviews. E se o seu interesse for especificamente neste C5 Aircross, você vai precisar ficar com a gente para a análise mais completa do setor, o teste de estrada do Car and Driving. A linha de motores a combustão do C5 Aircross parece bem familiar, ainda baseada exclusivamente na tração dianteira e transmissão automática. Não existe mais uma opção a diesel, agora tudo começa com um modelo híbrido a gasolina de 48 volts que oferece 145 cavalos de potência do seu motor de 3 cilindros, 1,2 litro que é acoplado a uma transmissão de dupla embreagem de 6 marchas. A alternativa é um híbrido plug-in, que utiliza um motor de 4 cilindros, 1,6 litro, agora acoplado a uma bateria de 21 kWh, com tração através de uma transmissão automática de dupla embreagem de 7 marchas. A Citroën informa que o modelo PHEV tem uma autonomia elétrica de 53 milhas, a potência é de 225 cavalos e há 3 modos de condução PHEV, híbrido, elétrico e esportivo. O que é totalmente novo é o conceito de um C5 Aircross totalmente elétrico. Existem duas versões do EC5 Aircross. Testamos aqui a opção de conforto mais acessível. Usando uma bateria de 73 kW de capacidade útil, alimentada por um motor dianteiro de 213 cavalos de potência e capaz de até 518 km de autonomia. A alternativa é a variante de longa autonomia com bateria de 97 kg, que possui um motor de 230 cavalos de potência e oferece uma autonomia de até 678 km. Se você selecionar o modo de condução mais esportivo dos 3 disponíveis, o Sport, os outros são Eco e Normal, o EC5 Aircross vai de 0 a 100 km por hora em pouco menos de 9 segundos, chegando a uma velocidade máxima de 170 km por hora. As aletas atrás do volante oferecem 3 níveis de regeneração de frenagem. Como antes, a Citroën descreve a experiência que você ainda tem aqui como viajar em classe executiva. Mas o que exatamente isso significa? Uma das coisas que criticamos em todos os SUVs médios com a plataforma STLA Medium do grupo Stellantis que testamos antes. Este aqui, ou seja, o Peugeot 3008 e o Vauxhall Grandland, era pesado, e isso resultava em uma condução desajeitada, especialmente nas versões elétricas.
Este C5 Aircross também deve usar essa plataforma excessivamente pesada, mas a condução que você tem com ele não chega nem perto de ser tão ruim quanto, por exemplo, a de um Peugeot 3008, porque a Citroën trouxe para este carro uma tecnologia inteligente de amortecimento, o sistema de suspensão com batentes hidráulicos progressivos já introduzido na primeira geração do C5 Aircross. O nome deste modelo pode indicar suspensão pneumática, mas a tendência atual sugere suspensão adaptativa. Nenhuma dessas soluções atende à abordagem que a Citroën deve adotar nessa faixa de preço. A empresa perdeu dinheiro ao colocar complexidade demais no sistema de amortecimento de seus carros, acessíveis nas décadas de 60 e 70, e, ao criar este SUV, não queria repetir o erro. Então, o que temos aqui, na verdade, é um conjunto comum de molas e amortecedores que foi reinventado de uma maneira bastante inteligente. Em carros comuns, esse tipo de suspensão geralmente funciona com batentes de borracha, contra os quais a mola da suspensão bate quando passa por irregularidades, tanto no topo quanto na parte inferior do curso da roda. O sistema de batentes hidráulicos progressivos troca os batentes por amortecedores hidráulicos. Esses coxins absorvem impactos de lombadas e imperfeições no asfalto, permitindo molas e amortecedores mais macios, o que garante o conforto de rodagem que a Citroën promete para este carro. O conforto ao dirigir em rodovias é excelente, graças ao alto padrão de refinamento. Como se pode imaginar, não há muita emoção ao dirigir em estradas secundárias, ainda mais forçando nas curvas devido à direção pouco responsiva, embora haja boa aderência. Provavelmente você não vai escolher este Citroën para rebocar cargas pesadas. A versão híbrida pode rebocar até 1.200 kg e a PHEV pode rebocar até 1.900 kg. Este EC5 Aircross pode rebocar até 1.250 kg. Este é um tipo muito diferente de C5 Aircross, todo angular e tecnológico, em contraste com o original arredondado. A mudança para uma plataforma STLA Medium mais avançada permitiu que ele ficasse bem maior também, com 4.652 mm de comprimento, sendo 152 mm mais longo do que antes. Ele também é muito mais aerodinâmico do que o design original, auxiliado por um sulco acima do arco da roda traseira que direciona o ar pela lateral através das chamadas asas de luz, que são duas faixas estreitas de LED traseiras que se projetam da carroceria. Há outro feixe de luz sob o vidro da tampa do porta-malas em cada lado, ligados por um painel preto brilhante com um novo logotipo da marca. Tudo é bem vanguardista. De perfil, porém, não há barras de teto. Você pode notar que este é um SUV com aparência mais robusta do que alguns de seus concorrentes. Com 200 mm de altura livre do solo e molduras pretas quadradas nos paralamas, abrigando rodas grandes de 18 ou, como neste caso, 20 polegadas. Evitando a versão básica, há a opção de adicionar o teto preto perla Nira em contraste como temos aqui, e neste modelo topo de linha há detalhes dourados no para-choque dianteiro e nas portas dianteiras. O interior também impressiona, destacando-se a central multimídia inteligente de 13 polegadas em formato cascata. Ao redor dela, na cabine de linhas horizontais, estão os toques peculiares habituais da marca. O volante de formato curioso com base achatada, pequenos chevrons no acabamento preto brilhante do console central, painéis de interruptores flutuantes nas portas e as extremidades do topo do painel inclinadas para fora em cada canto. A atmosfera geral é bem mais agradável do que qualquer coisa já oferecida pela Citroën, especialmente na versão topo de linha com todos os opcionais como aqui. Nesta versão totalmente equipada, você realmente começa a entender o que a Citroën tentou criar aqui, o que ela chama de Lounge Zen, onde os ocupantes estão sentados como se estivessem em uma sala de estar, com os bancos dianteiros moldados para envolver você como um chale. Se puder investir no modelo topo de linha Spec Max, pague extra pelo pacote Hype Grey da marca, como neste caso. Aqui, os bancos Advanced Comfort revestidos em couro sintético matelaçado permitem que você realmente se afunde. Eles podem ser ajustados em 10 direções e incluem ventilação e função de massagem. Além disso, esse incomum acolchoamento de espuma tipo sofá no painel e nas portas. Há, é claro, um painel de instrumentos digital, este com 10 polegadas com formatos que incluem mapeamento em tela cheia, controlado ao pressionar a extremidade da alavanca esquerda da coluna de direção. Apertar a ponta da alavanca direita exibe dados de viagem e no modelo topo de linha inclui Head-Up Display.
A tela central em cascata não é tão grande quanto parece, pois um terço é ocupado por ícones e funções do ar-condicionado. No entanto, sua funcionalidade é boa com os principais recursos exibidos como seções de widgets ou ícones. Há amplo espaço de armazenamento na cabine, com grandes compartimentos nas portas, uma caixa grande com duas tampas entre os bancos e uma área aberta sob o console central com porta-copos e portas de conexão. A Citroën ainda não sabe fazer modelos com volante à direita sem que a caixa de fusíveis atrás do painel diminua o porta-luvas pela metade. A grande decepção no banco de trás é a falta dos bancos deslizantes individuais do modelo anterior. Há só um banco fixo, mas você terá mais espaço para se mover, com 51 mm extras para os joelhos e 68 mm a mais para a cabeça do que antes. Além disso, o encosto pode ser reclinado entre 21 e 33 graus, o que a Citroën diz que aumenta a sensação de viajar em primeira classe. O assoalho plano acomoda um terceiro adulto no assento central e há uma tomada de 12 volts, duas portas USB-C e uma sensação de amplitude no modelo topo de linha com este teto panorâmico de vidro opcional. Os porta-objetos das portas são impressionantemente fundos, mas parece um pouco mesquinho tornar as redes de armazenamento atrás dos bancos opcionais. O porta-malas oferece 565 litros em todos os modelos e conta com uma base de altura ajustável que pode ser inclinada para cima de forma prática, escondendo um espaço de 75 litros sob o assoalho. Isso é ideal para os cabos de carregamento neste modelo EC5 Aircross, o que é bom, porque, infelizmente, a plataforma STLA Medium não oferece nenhum espaço frontal sob o capô. Aqui atrás você conta com uma alça elástica, reentrâncias de ambos os lados e um prático rebatimento do encosto traseiro dividido em 40, 20, 40, permitindo que itens estreitos sejam colocados entre dois passageiros sentados atrás. Não há alavancas nas laterais para rebater o banco traseiro, mas com tudo rebatido ficam disponíveis até 1.668 litros de espaço. Quando filmamos na primavera de 2026, o preço inicial desta segunda geração do C5 Aircross era em torno de 30.500 libras, isso na versão híbrida de 48 volts. Nós filmamos na primavera de 2026. O modelo EC5 Aircross EB Comfort Range, de 73 kWh, que estamos testando aqui, custa a partir de cerca de 32 mil libras, já descontando o subsídio governamental disponível de 1.500 libras. Mas não vemos motivo para isso. Não vemos por que alguém escolheria essa variante elétrica com bateria menor, já que o P5 Aircross Long Range com bateria de 97 kWh custa quase o mesmo. Isso porque ele se qualifica para um subsídio maior de 3.750 libras. Em toda a linha, há os níveis de acabamento habituais da marca, o Plus ou, como neste caso, Max, sendo que a versão topo de linha é necessária no modelo elétrico se você não quiser pagar extra por uma bomba de calor para manter a autonomia em clima frio. A versão elétrica deste carro pode ser atualizada com carregador de bordo de 22 kW e função de alimentar dispositivos externos, permitindo alimentar dispositivos externos como laptops e luminárias pela bateria do carro. Se você quiser a versão híbrida plug-in a combustão, precisa escolher o acabamento Max topo de linha, o que significa que você vai pagar cerca de 39 mil libras na época da gravação. Mesmo com preço competitivo, os equipamentos são robustos. A versão básica, o spec, traz rodas de liga leve 18, faróis de LED com assistente de auto e controle de cruzeiro adaptativo. Por dentro, o modelo básico traz interior cinza urbano, painel digital de 10 polegadas e carregador sem fio para smartphone. A central multimídia conta com tela sensível ao toque de 13 navegação 3D, Apple, CarPlay e Android Auto sem fio, áudio com 6 alto-falantes e comando de voz natural. A Mid-Range Plus traz rodas de 19 polegadas, vidros escurecidos, sistema de proximidade, entrada sem chave, sensores dianteiros e câmera de ré com visão de 180 graus. O interior está mais sofisticado, com acabamento azul metropolitano, tecidos premium e iluminação ambiente. Esta versão Top Max traz faróis Matrix de LED, rodas de 20 polegadas porta-malas elétrico com acionamento mãos livres e retrovisores com rebatimento elétrico. E por dentro adiciona um interior azul Hype com materiais premium e um head-up display ampliado, além de uma cabine de visual limpo. Sistema de qualidade do ar, aquecimento do volante e bancos dianteiros elétricos, além do sistema de câmeras Visio Part 360 com diversas visões para manobras. Quanto às opções, bem, além do engate para reboque que você pode adicionar a qualquer modelo,
E o teto em preto perolado de cor contrastante deste carro de teste, que é opcional, desde que você não escolha a versão básica. O principal opcional nos modelos EC5 Aircross convencionais é a bomba de calor, mais 700. Os verdadeiros itens opcionais de luxo são restritos à versão topo de linha Max, e ambos foram instalados neste carro de teste. Há um teto solar panorâmico que se abre, e o interior Hype Grey, aprimorado da Citroën, que conta com estofamento em couro sintético premium perfurado cinza, bancos traseiros aquecidos, um sofá cinza, revestimento em tecido no painel e nas portas, além de ventilação com massagem e ajuste elétrico dos apoios laterais dos bancos dianteiros. E quanto aos itens de segurança e recursos de assistência ao motorista, bem, vale ressaltar que você só recebe o básico na versão de entrada U-Trim. Ou seja, freio de segurança ativo, frenagem autônoma, um sistema ativo de alerta de saída de faixa, além dos habituais sistemas de informação de sinalização de trânsito e limite de velocidade. E claro, airbags duplos frontais, laterais e de cortina ligados ao sistema eCall habitual. Se você quiser mais, vai precisar do pacote Drive Assist 2.0 da Citroën, que é de série nesta versão topo de linha Max. Isso inclui assistente de centralização em faixa, auxílio semiautomático de mudança de faixa, detecção de ponto cego de longa distância, recomendação antecipada de limite de velocidade, alerta de tráfego cruzado traseiro e câmera de atenção do motorista. Esses recursos do pacote Drive Assist 2.0 podem ser incluídos na versão Plus por meio do pacote opcional Tecnopack, que traz ainda porta-malas elétrico, volante aquecido e detalhes dourados na carroceria. Com um modelo híbrido básico de 48 volts, você pode esperar até 22,6 km por litro no ciclo combinado e uma emissão de CO2 de até 122 gramas por quilômetro. A tecnologia avançada dos motores também aumenta a eficiência. O sistema híbrido move o carro na cidade por curtos períodos ou ao estacionar só com a bateria. Um display digital exibe o nível da bateria, fluxo de energia e um tacômetro que indica quando o carro usa apenas energia elétrica. Para conseguir um desempenho melhor, você vai precisar da versão híbrida plug-in, que tem uma autonomia elétrica de 53 milhas se você mantiver a bateria totalmente carregada. Ela tem uma emissão de CO2 de até 57 gramas por quilômetro e, no ciclo combinado, chega a fazer até 122,8 milhas por galão se você mantiver a bateria totalmente carregada. Equipado com um carregador interno monofásico de 7,4 kW, a bateria PHEV de 21 kWh pode ser totalmente recarregada em apenas 2 horas e 55 minutos usando um carregador corrente alternada de 7,4 kW. Quer ir totalmente elétrico? Este EC5 Aircross carrega em corrente contínua com até 160 kW, independentemente da sua escolha, entre a 73 kWh ou a de 97 kWh. Isso significa carregamento corrente contínua de 10 a 80% em 27 minutos, o padrão da categoria. Em casa, usando um wallbox típico de 7,4 kW, este modelo Comfort Range de 73 kW carrega em corrente alternada de 20 a 80% em 6 horas e 45 minutos ou 12 horas para uma carga completa. Com um wallbox de 11 kW, a versão Comfort Range pode completar uma carga de 20 a 80% em 4 horas e 30 minutos. A bateria maior do modelo EC5 Aircross Long Range de 97 kW carrega em corrente alternada usando um wallbox de 7,4 kW de 20 a 80% em 8 horas e 55 minutos ou 15,5 horas para uma carga completa. Com um wallbox de 11 kW, a versão Long Range pode completar uma carga de 20 a 80% em 6 horas e 30 minutos. Clientes do EC5 Aircross podem pagar a mais para habilitar carregamento de 22 kW. A tributação do carro como benefício na época do nosso teste, na primavera de 2026, era de 30% para o híbrido e 18% para o PHEV. A tributação do carro como benefício na época do nosso teste, na primavera de 2026, foi de 4% para os modelos EC5 Aircross. Todas as versões deste SUV têm garantia padrão da marca de 3 anos ou 60 mil milhas sem diferencial. A Citroën quer destacar as credenciais ecológicas deste modelo de segunda geração. Alguns dos plásticos usados nas portas e nos consoles centrais são parcialmente feitos de vinhas da Borgonha colhidas, que de outra forma seriam queimadas.
e cerca de 160 quilos das peças metálicas deste modelo são recicladas, enquanto 47 quilos do plástico do carro vem de fontes sustentáveis. Os bancos usam tecido reciclado e não há opção de couro verdadeiro. O seguro começa no grupo 18E para o híbrido ou no 29E para o híbrido plug-in. O seguro começa no grupo 27 ou 29E para este modelo EC5 Aircross Comfort Range. Os valores residuais são bem bons para um Citroën após 3 anos e 36 mil milhas, sendo esperado ficar entre 50% e 52%. O C5 Aircross original conquistou compradores pelo conforto, espaço e custo-benefício. Esta versão Marques Jr. continua confortável e espaçosa, mantendo o foco no valor, mas aumenta bastante o estilo e a tecnologia. Agora existe muito mais aquele fator "quero um". Você talvez se sentisse um pouco deslocado ao estacionar o modelo Mark I na academia, mas não há esse problema com seu sucessor. Você deveria considerá-lo seriamente se estivesse olhando as outras opções convencionais do grupo Stellantis nesse segmento. O Vauxhall Grandland, o Peugeot 3008 ou o Jeep Compass, porque ele tem toda a mesma engenharia e oferece um valor significativamente melhor. Nem tudo é perfeito, é claro. Nós teríamos sacrificado boa parte do estilo desse modelo Mark II para manter os bancos traseiros individuais e o assento deslizante das versões anteriores. E como antes, este Citroën não vai agradar quem prioriza uma dinâmica de direção mais esportiva. Agora, se você consegue conviver com essas duas ressalvas, há muito o que gostar aqui e este carro se destaca como de fato precisa fazer.